chemicals between us, it's sea to sea. You've got me floating high in ecstasy. Olá, o meu nome é João Gouveia e venho-vos contar uma história pelo qual surgiu os meus programas de anti-envelhecimento, emagrecimento, exercício físico, etc. Desde muito novo sempre pratiquei desporto, sempre fui adepto às atividades físicas. O meu primeiro desporto, muito também pela insistência do meu pai, iniciei pelo Karatê. Tive lá 9 anos. Enquanto também ainda estava a fazer o Karatê, também fazia canoagem. Inclusivamente até a canoagem foi uma coisa muito gira, porque na altura havia um departamento do governo que era chamada a DRD, que era a Direção Regional do Desporto. Eles tinham imensos programas e eu aproveitei para fazer um desses cursos de verão e tinha optado pela canoagem. Foi aí que comecei a praticar a canoagem e depois desse curso eu ingressei no Nacional, onde fui campeão pelo Nacional em cadetes, juvenis e júnior, em K1 e K2 mar. Dentro das instalações da canoagem ainda havia uns pesos livres feitos com cimento e havia alguns metais pelo qual nós também fazíamos alguma musculação. Foi aí que o bichinho da musculação começou a surtir algum efeito na adolescência. Estava a começar a ficar também mais forte e queria ficar ainda cada vez mais forte, então ingressei num ginásio que era o Carlos Gonçalves. Salvo erro, foi o primeiro ginásio que existiu na Madeira. Para vocês verem que o método de ensino não tem nada a ver com o método de ensino de hoje. Havia uns quadros na parede pelo qual nós tínhamos que seguir aqueles quadros com os halteres e fazíamos aqueles movimentos. Passados uns tempos ingressei na faculdade, no curso superior de Educação Física. Foi aí que realmente a paixão do fitness começou a aumentar. Comecei a compreender como é que funcionava o corpo humano em relação à fisiologia, à biologia, à parte anatómica, de ver como isso tudo funcionava e como eu poderia ficar cada vez mais eficaz, ter um corpo melhor, um corpo mais saudável e como é que estas coisas todas se engrenavam na vida cotidiana. Na faculdade eu fui um aluno bastante ativo, fazia projetos, organizei eventos dentro da associação académica da minha universidade, estive na Tuna, onde era pandeireta. Portanto, eu fui um aluno bastante ativo dentro daquela orgânica universitária, académica. Sortiu muito efeito a nível social, a nível das relações com as pessoas. Essencialmente na minha profissão nós temos que lidar com pessoas e foi isso que também beneficiou-me nestas interações. Esqueci-me de frisar que foi quando eu estive na faculdade em que se deu o boom das aeróbicas, das atividades de ginásio. Era São João da Madeira onde havia os maiores eventos. Foi quando a MANS realmente também começou a crescer. Eu trabalhei numa empresa que era chamada a Escola de Rafting Atlântico. Fomos nós que trouxemos o rafting para Portugal. Começamos a fazer o rafting até no Minho, depois passamos para o Paiva e foi uma aventura. Portanto, todos os fins de semana ou fazia 1000 ou 1500 km de carro para realmente fazer esses programas de rafting, que não era só rafting, havia saltos da ponte, havia outras atividades e era um fim de semana muito bem passado. Eu tive uma vida académica realmente bastante ativa, bastante preenchida, pelo qual aprendi bastante e estou muito grato. Quando saí da faculdade, sempre no mundo do fitness, o meu primeiro grande ginásio em que eu comecei a trabalhar foi no Solinka. Só para vocês verem, era um ginásio que tinha 4.000, 5.000 alunos. Depois estive no Vasco da Gama. Portanto, estive em grandes ginásios em Lisboa, em que sempre segui esta parte do fitness. É preciso estar sempre um passo à frente em relação à tecnologia
que existe no mundo do fitness para que nós possamos falar com os nossos clientes, falar com os nossos amigos, falar com quem esteja interessado. Essa que pode fazer a diferença entre ser um PT ou um professor com mais valias. Entretanto, agora vou passar à minha história. Eu tive, em 2010, tive um desastre de moto. Passado 9 meses, tive outro desastre de moto, portanto, eu parti as 2 pernas. E durante 2 anos não me pude fazer rigorosamente nada. Tive que abandonar a minha profissão, porque não poderia demonstrar os exercícios. Então optei por uns trabalhos a nível online, fui onde se ingrei nessa parte, que não tem nada a ver com a educação física, mas que no futuro veio-me ajudar, essa parte de online veio-me ajudar a ficar mais rico no sentido de perceber como é que funcionava o mundo online. Voltando à história, eu tive 2 anos sem poder fazer esta profissão. Segundo os médicos, o meu osso tinha um hiato em que era preciso ser preenchido. E para preencher era preciso 2 anos. Vocês nem sequer querem imaginar o que são as dores de um osso a crescer. Mais vale partir do que ele crescer. Ele a crescer dói bastante. O partir é logo, pau, já está. Mas, isto foi só uma piada, mas passados esses 2 anos, eu tive mais 2 anos de preguiça. E portanto, vocês estão a ver, 4 anos sem fazer uma atividade física, não podia. A minha alimentação foi piorando cada vez mais. Engordei. Aliás, fiquei gordo. Engordei mais 10 quilos. Andava mais cansado. Andava sonolento. Na hora do almoço tinha que dormir após a refeição. Subia um lanço de escadas, parecia que tinha feito uma maratona. Ficava cansadíssimo. Tinha a pressão intraabdominal tinha uma pressão muito grande. Comia porcarias, comida processada. Aliás, fiz tudo aquilo que não deveria ter feito e que sabia que não podia ter feito. Mas a questão é que aconteceu. E é muito fácil disto acontecer. Uma vez fui atar os sapatos e fiquei logo com falta de ar. Fiquei mesmo com falta de ar e pôs-me a minha vida toda em perspectiva. Em perspectiva porquê? Não tinha resistência nenhuma, a força estava cada vez menos, não era proativo, não era... procrastinava bastante, algumas atividades que os meus filhos ainda não queria fazer porque era mais extenuante e eles estavam naquela flor da idade, só queria correr de um lado e para o outro. Nós ficámos com cada vez menos paciência e depois os miúdos é que pagam, por vezes, e então optei mesmo por mudar de vida. E então, nesse próprio dia, comecei a treinar, comecei a mudar a minha alimentação. Obviamente que isto não foi... estas mudanças não foram drásticas, foram mudanças que tiveram que ser feitas moderadamente, porque não foi tão fácil quanto as minhas expectativas seriam de esperar. Toda a estratégia que eu podia ter usado ou que eu poderia usar teve que ser alterada porque realmente quando comecei eu estava tão estragado que eu não conseguia acompanhar aquilo que eu escrevia no papel, não é? Aquilo que estrategicamente eu poderia ter feito. Então comecei mais devagar e a estratégia teve que ser feita diariamente. Só para vocês terem aqui uma ideia, isto foi quando eu parti a primeira perna e tive que andar com estes ferros durante 2 meses, salvo erro, porque o osso estava assim partido e o médico teve que fazer isto e meteu um grampo, só que o metal fundiu-se no osso. Vocês nem querem imaginar como é que foi tirar este ferro. Sem anestesia, aqueles metais presos ao osso para arrancar, bem, foi muito complicado. Foi só um à parte para aqueles que andam de moto. Como tinha dito anteriormente, optei por começar a treinar nesse mesmo dia. Eu estava numa localidade chamada Salurico de Basto, numa aldeia
numa aldeia denominada de Padredo. Como vocês estão a reparar, tem muitos trilhos. Isto era um trilho de comboio, onde tinha carris, e transformaram isto numa ecopista, como estão aqui a ver nestas imagens. Portanto, tinha tudo para dar certo, só precisava era ter paciência, atitude e proatividade. E resiliência, porque muitas vezes não me apetecia sequer ir a andar, ou correr, ou fazer qualquer outro exercício. Comecei a colocar a minha vida em perspectiva e eu disse, isto tem que acontecer porque ainda quero ver os meus netos. E então foi aí que eu comecei a praticar os exercícios. Não foi fácil, como eu tinha dito, fui devagar, mas eu fui sempre escrevendo aquilo que eu fazia, aquilo que eu comia, os exercícios que eu fazia, e daqui, e se vocês repararem, em 8 semanas eu consegui emagrecer 10 quilos. Esta é a diferença. É tudo possível desde que nós tenhamos a atitude certa. E foi aqui que nasceu realmente os programas de anti-envelhecimento, emagrecimento, exercício físico. Inclusivamente foi nestas 8 semanas que surgiu uma aplicação de treinos que eu tenho, que é o rawfitgames.com. Qualquer pessoa pode fazer aqueles exercícios, é de livre entrada, não tem que pagar nada, só tem que fazer os exercícios. Agradeço muito que tenham ouvido esta minha experiência. Obrigado. When I wash,